Bíblia e as síndromes. Um subtítulo seria Síndrome do Pânico, Síndrome de Burnout, Ansiedade. Esse aí seria um bom subtítulo. A nossa série, é o nosso 6º episódio da nossa série, Vencendo a Ansiedade, e eu estou baseando essa série em Filipenses, mais especificamente em Filipenses capítulo 4, versículo 6, mas Filipenses. Síndrome do Pânico. Síndrome de Burnout, que é quando a síndrome da estafa. Tudo isso está relacionado à ansiedade. Hoje, então, eu quero falar dessas ditas síndromes e também falar sobre a tentação, a diferença entre tentação e ansiedade. Diferença entre tentação, que é uma coisa normal que todos nós passamos, para pecado de verdade. Porque muitas e muitas vezes, você está sendo tentado. Você está tendo algumas reações no seu corpo até, e isso é uma tentação, não é propriamente pecado. Eu vou falar sobre isso. Mas eu quero começar definindo isso, né? Síndrome. O que é síndrome? É só um recurso semântico para psicologia nos enganar. É só um recurso linguístico. É uma estratégia manipulando a palavra para tentar nos enganar. As palavras, elas visam retratar a realidade. Mas quando você mente, quando o que você prega é uma mentira, você então se utiliza da palavra para enganar, para camuflar, para mentir. O que seria síndrome? Thomas Szasz, um grande psiquiatra, definiu assim síndrome: um ardil psicossemântico para dizer que uma doença sem lesão física ou anormalidade demonstrável é doença. O que é síndrome? É assim que ele define. Síndrome, então, é uma safadeza linguística. Síndrome, transtorno e doença tornaram-se sinônimos no imaginário popular. Falou síndrome, todo mundo logo remete à doença. Mas as ditas doenças mentais não podem e nunca poderão provar alguma desordem física. Eu não estou aqui lembrando um cérebro. Sendo um órgão, ele pode ficar doente? Obviamente. O cérebro fica doente, assim como o coração, o pulmão, enfim. Mas as ditas doenças mentais não têm nenhum paralelo físico, não há nenhuma desordem física. É só um problema de comportamento, que eles então dizem que é doença, para daí então se auto-intitularem médicos e você seja tratado por eles e pague umas 200, 300 reais por cada consulta. Então, síndrome, transtorno e doença tornaram-se sinônimos no imaginário popular, significando doença. Mas como doença? As ditas doenças mentais, como por exemplo, TOD, transtorno opositivo desafiador. Quando o seu filho tem dificuldade em ouvir não, ele tem um transtorno, ele é doente. Mas eles sabem que não podem provar isso. Não podem provar que TOD, a criança que tem dificuldade em dizer não, que essa criança tem uma desordem física. Eles sabem que eles não podem provar isso, eles sabem que eles estão mentindo. Sabe. Então, aí eles dizem transtorno. E jogam esse sinônimo aí de doença, transtorno. Mas, para muitos, a palavra transtorno, falando tecnicamente, eles vão dizer, não, transtorno não é doença. Por isso que a gente está usando transtorno. Porque não é doença. É assim que eles falam. Os doutores. Não é doença. Isso quando você os espreme. Mas aí, para o povão, continua doença. E é isso que eles querem. É mais ou menos o que a Igreja Católica faz. No dogma da Igreja Católica é proibido a idolatria. Está lá. Se você espremer um padre, ele vai dizer, não aceitamos idolatria. No entanto, a idolatria todos os dias. E eles criam até termos linguísticos para diferenciar latria, dulia. Não, isso aqui não é adoração. Aí eles criam essas palavras, e cada uma dessas palavras, latria, lutria, dulia, cada uma dessas palavras significa um tipo de veneração. Não, isso aqui é a veneração. A pessoa se ajoelha, faz um pedido ali,
diante daquela imagem. Quando eles tocam na imagem, eles choram. A imagem de Nossa Senhora que foi retirada do rio, quando quebrou, eles refizeram aquela. Se são imagens, qualquer uma serve, mas tem que ser aquela. Porque aquela que é a imagem original. Está vendo? Aquela que tem poder. Mas aí quando você os espreme e vê todo esse cenário, lembra daquele o cordão também lá em, como é que chama? Ciro. É? Não é o Ciro libanês não, né? É o cordão de Ciro. Enfim, aquele cordão lá, eu não estou conseguindo. Ciro de Nazaré. As pessoas pegam um pedaço daquilo, levam para casa crendo que aquilo ali traz bênção para eles. Mas aí quando a gente os espreme e diz, isso é idolatria. Vocês praticam idolatria. Não somos contra, mas na prática eles veem as pessoas fazendo aquilo e eles interrompem. Eles falam, para aí. Os padres vêm, eles falam, parem com isso, isso é idolatria. Mas quando nós os esprememos, eles dizem, somos contra a idolatria. Quando mostramos na prática, eles não fazem nada contra. É mais ou menos assim que a psicologia tem agido. Você espreme e ele sabe que não pode dizer que é doença, quando você o espreme. Mas o povão continua acreditando que é, e é isso que eles querem. É isso que eles querem. Então, eu não estou aqui dizendo que não há problemas. Que se nós não soubermos lidar com os nossos medos, eles podem crescer e se tornar gigantes. Então, eu não estou dizendo que não há problemas, que as pessoas estão fingindo diante de seus medos. Não é isso. São problemas, são graves muitas vezes, mas são problemas. O medo é um problema, não é uma doença. Assim como a ansiedade não é um problema, não é uma doença, é um problema, e mais especificamente, no caso da ansiedade, um pecado. Aqui em Filipenses capítulo 4, verso 6, vamos ler novamente. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Com isso, há uma ordem muito clara e direta, como John MacArthur diz. Quando há uma ordem clara e direta, e comentando esse texto aqui, quando há uma ordem clara e direta, é obviamente desobedecê-la é pecado. E assim, os homens de Deus interpretaram que a ansiedade sempre foi pecaminosa, até o advento da psicologia. Há uma ordem aqui. E sempre que há uma ordem, há também uma tentação para desobedecer essa ordem. E aí, eu quero hoje, primeiro começar a falar então sobre as diferenças entre tentação para ansiedade e ansiedade de fato. Eu já expliquei isso aqui em relação a outros pecados e o mesmo vale em relação à tentação da ansiedade. A tentação, ela passa por 3 estágios. Primeiro, a tentação propriamente dita. Segundo, o desejo. E terceiro, o ato consumado. Aquele exemplo clássico da torta. Imagine que uma torta de limão estivesse aqui e fosse pecaminoso comer uma torta. Se você passa próximo dessa torta e é pecado comer, seria pecado comer a torta, e às vezes até a sua boca se enche d'água, estômago mexe, você está sendo tentado. Ainda que haja algumas sensações no seu corpo, você ainda não cometeu o pecado, você está sendo tentado. Segundo, você deseja comer a torta. Você diz, eu quero essa torta. E você espera uma oportunidade, ou então você fala, puxa, não terei vontade, não teria oportunidade de comer, mas se tivesse, comeria. Isso é pecado. Jesus disse que se nós cobiçarmos o que não é para nós desejarmos, isso é pecaminoso. E o terceiro, o pecado propriamente dito, quando você cai de boca na torta. E assim, você aplica isso para qualquer coisa, em relação à ira. O cara te fecha no trânsito, você pode ficar o olho até dar uma saltada. Tentação. O segundo nível é o desejo, é quando Jesus falou, aquele que se você chamar o seu irmão de tolo, se você desejar matá-lo, você já pecou. Ou seja, você olha para ele e fala, só não mato porque não dá agora, não posso, vou para a cadeia. É pecado. E o terceiro é o homicídio mesmo. Pega o revólver, pô. Então, o que vale para a ansiedade vale para qualquer coisa. E esse é o primeiro ponto aqui. Nos níveis de tentação, no primeiro nível, nos níveis aí em relação ao pecado, tentação, desejo e pecado propriamente dito, nesses estágios do pecado, no primeiro nível, há sensações, há sintomas em nosso corpo, e mesmo assim não estamos cometendo o pecado necessariamente. Uma vez, eu fui pregar num lugar, e a tentação de ficar apavorado e de não fazer o que eu tinha que fazer, que era pregar, foi tamanha que a minha boca secou completamente. É sério, de grudar assim, ó.
Por quê? Porque o contexto era terrível, o pessoal que estava ali queria minha cabeça. Foi terrível. Mas eu fui lá, na época eu nem tinha tablet, quebradeira total. Eu acho que era o único pastor, era uma reunião de pastores. Eu acho que eu era o único que não tinha tablet. Peguei lá meu textinho, desfiz assim, coloquei o papel ali. E falei, bora, vamos pregar. E aí, quando eu comecei a pregar, aí esqueci se eu estava com a boca seca ou não estava, voltou ao normal, fui embora. Então, está vendo? A tentação do medo, a tentação de ansiedade, ela pode envolver alguns sintomas físicos. Você ainda não pecou. Quando que a ansiedade nos vence? Quando se torna algo pecaminoso? De tentação para algo pecaminoso? Eu não vou pregar. Eu fico lá, falo, não vou pregar, porque eu estou com a boca seca. Porque eu estou sentindo medo, então eu não vou pregar. Lembra de Jesus no Getsemane? O texto bíblico diz que a tentação dele foi tamanha que ele suou sangue. Jesus não pecou. Está vendo? A pressão foi tamanha, a pressão psicológica foi tamanha, que houve uma sensação no seu corpo. O seu corpo reagiu a isso, suando sangue. E mesmo assim, ele não pecou. Então a tentação pode envolver esses aspectos físicos, que não são necessariamente pecaminosos. Então, diante de situações extremas, é até natural que sintamos um frio na barriga. Você vai dar uma palestra, você é um artista, vai dar um show, uma plateia enorme. É normal. Vai fazer algo em um lugar diferente. Não é do seu convívio normal, do seu habitat natural. É normal. Você fique tenso. Faz parte. Dia do meu casamento. Porque assim, convenhamos, né? O casamento é uma vez só, né? Então é para se ficar nervoso. Eu suava assim, gente, eu peguei me deram um lenço lá. Quando eu chegava aqui, já tinha que voltar. Sim, mas eu jorrava. Assim, o corpo enrijecido. Nunca fiquei assim em nenhuma outra ocasião. Nunca. Terrível, terrível, terrível. E suando, e pingando. Mas eu falei, olha, eu não vou ficar nervoso porque eu estou nervoso. É normal, eu estou casando, meu Deus do céu. Estou casando até para o final, né? É até que a morte separe, é muito tempo. É bastante tempo. Mas o que eu fiz? Eu casei. Eu venci a tentação do medo, fui lá e casei e disse, sim, eu quero. Então, as tentações, elas envolvem alguns aspectos físicos. Isso não significa necessariamente que você pecou. Você viu algo ali, ficou tenso diante de uma situação de medo. Mas você enfrentou. Lembra o que eu sempre gosto de falar para vocês, aquele piloto? Perguntaram para ele, piloto da Segunda Guerra Mundial, piloto com mais horas de voo durante a Segunda Guerra Mundial. Perguntaram para ele se ele sentia medo quando ele voava. Ele disse, todas as vezes. Porque ele sabia que todas as vezes podia ser a última. Todas as vezes. A coragem não é a ausência de medo. A coragem é fazer aquilo que a gente tem medo de fazer. Então, essa tentação em relação à ansiedade pode envolver esse medo, pode envolver o corpo ter algumas reações, suar frio, frio na barriga. Mas você só peca no instante em que você se rende a isso. E isso te impede de pegar um avião, de dirigir o seu carro. Isso te impede de fazer inúmeras coisas, de falar com alguém, de tomar certas atitudes. Eu e você precisamos fazer aquilo que Davi fez. Diante do Golias que vinha atormentá-lo por 40 dias. 40 dias, durante 40 dias, diz o texto bíblico, que Golias vinha atormentar Israel. E enquanto ninguém disse um basta, ele continuou atormentando. O medo funciona assim. Enquanto você fica parado esperando que ele vá embora, ele não vai. Você tem que ir lá e enfrentar os seus medos. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. É como pular de um lugar alto. Enquanto você fica esperando o medo ir embora, você nunca pula. Medos precisam ser enfrentados e a coragem não é ausência de medo. A coragem é fazer aquilo que a gente tem medo de fazer. Nesse contexto de tentação, é sábio
fugirmos das tentações. É bíblico isso. José fugiu da tentação. Paulo disse que nós devemos fugir das paixões da mocidade. Se sabemos que há uma torta, e é pecaminoso comer uma torta, não é sábio andar na rua em que há uma torta. No que depender de nós, passaremos por outras ruas, andaremos por outros caminhos. Muitas e muitas vezes, há pessoas que estão num estado constante de ansiedade, porque não têm tido sabedoria. Estão andando na rua que a ansiedade mora, na rua da torta. Algumas situações de tentação que, se possível, nós devemos ficar longe. Primeiro, cuidado com as mídias. Mídias geram ansiedade. Mídias. Primeiro, mídias em todo sentido. Jornal. Eu lembro na época da pandemia, eu estava ficando doido já. No começo da pandemia, que eu tinha que assistir o tempo inteiro assistir para tomar uma decisão. O coração já estava a mil. Decidimos que iríamos fazer, parei de ver. Por quê? Eu quero viver a parte da realidade. Não. Eles todo dia falam a mesma coisa. Se houver uma informação diferente, ok, quero pegar. Mas todo dia é a mesma coisa, é mais do mesmo, e esse mais do mesmo de pavor, de angústia. Eu sei, a situação está preta. Eu não preciso ficar ouvindo toda hora, a situação está preta, a situação está preta, a situação está preta. Não me parece que é sábio ficar fazendo isso. O negócio está ruim, tá? O que ajuda ficar ouvindo toda hora? Está ruim. Faz isso, faz o teste. Coloca a sua mulher do seu lado. Tira o William Bonner. Lembra? Tinha até na época, fizeram um meme, né? Na época da pandemia, colocavam lá de fundo o anúncio do Jornal Nacional, a musiquinha do Jornal Nacional, e aí quando ia começar a Rede Globo, o Jornal Nacional, todo mundo se encapuzava em casa. Faz o teste, coloca a sua esposa do seu lado, dizendo o tempo inteiro, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Olha, o negócio está feio, vai morrer todo mundo. O que isso adianta? Eu sei, eles lucram com isso, e a notícia, sempre a notícia ruim chama atenção. Eles sabem disso e vão enfatizar esses aspectos. Vão colocar a lupa ali na notícia ruim. Não é que chegam necessariamente a mentir, mas colocam uma lupa, colocam um holofote ali naquele problema, naquela situação complicada. Então, você precisa tomar cuidado com as mídias. E aí, agora, outro aspecto das mídias. As mídias sociais. Instagram. Mais Instagram agora, né? Mas as mídias. Geram ansiedade. Por quê? Rapaz, ali todo mundo é demais, todo mundo é feliz, todo mundo é espetacular. Tudo que todo mundo faz ali, assim, você olha e fala, meu amigo, que família, que negócio espetacular. E aí você o tempo inteiro busca atingir um padrão que aquela galera não tem, porque estão mentindo. E alguns nem mentira, porque também assim, nem necessariamente, alguns estão mentindo mesmo, deliberadamente, mas outros não é nem uma mentira. É assim, você tem foto na sua casa do caixão de um parente que você perdeu? Você tem? Dele morto? Não tem. Então, com isso você está mentindo? Tá vendo? Ele quer ocultar que na família dele teve gente que morreu? Não, a gente não publica essas coisas, a gente não fica expondo essas coisas. Então, por um lado, não é nem que as pessoas estão sendo mentirosas, necessariamente, mas é que, assim, ninguém fica lá tirando foto e postando do caixão. A gente posta do aniversário mesmo. Mas, às vezes, isso pode te induzir, mesmo aquelas que são boas pessoas, te induzir a um universo que não existe. E aí também gera ansiedade, porque você nunca tem o bastante. Porque você precisa atingir um padrão que muitas vezes você colocou e inventou na sua cabeça que ninguém jamais vai atingir. Outro ponto que as mídias também podem ser um lugar de tentação, é porque é notícia ao alcance de um clique, em tempo real. Coisa que a gente não tinha antigamente. Então, você estava lá na roça, o mundo está meio morto, metade da população morta já. E você está de boa. Por quê? Porque você não sabe, já dizem, né? A ignorância às vezes é uma bênção.
Só que assim, às vezes, se a informação te ajuda, ok. Mas às vezes a informação, se não me acrescenta, por que eu vou ficar vendo? Eu preciso de informação em relação àquilo que eu posso agir, que eu posso fazer. Então, às vezes, eu preciso do Twitter, por exemplo. Uso para o meu trabalho. Mas eu faço com moderação, porque eu sei que gera ansiedade. É muita informação o tempo inteiro. O tempo todo. Em tempo real. E tragédia. Eu falo, poxa, o que eu posso fazer em relação a isso aqui, essas notícias? Fiz a minha parte, agora desliga e acabou. Então, essas coisas vão gerando ansiedade. As mídias podem ser um instrumento de tentação para te levar à ansiedade. Segundo ambiente de tentação à ansiedade, alguns tipos de empregos. Alguns tipos de emprego que a exigência é muito alta. Na realidade, a meta de venda é tão alta que só fazendo malabarismos para atingir, só vendendo a alma para atingir. Você não está necessariamente pecando ao aceitar uma meta alta, mas, e às vezes quase que inatingível, mas você está se colocando num ambiente de tentação enorme. Não seria necessariamente pecado passar numa rua e ter uma moça seminua ali, se você não desejar, não cobiçar. Mas você está se colocando em um ambiente de muita tentação ao passar ali. Se você tem a opção de não passar, não passe. Eu sei, às vezes, nos encontramos em circunstâncias complicadas, financeiramente. Às vezes é o que dá, é o que sobra. Mas se você se encontra em um emprego que a exigência é altíssima, você deve reavaliar isso, orar a Deus, para saber se ali é o melhor lugar. E nós cremos que há um Deus que supre, há um Deus que opera o sobrenatural nas nossas vidas. Ou então, orar para que o seu patrão chupa-cabra mude, mas orar para que Deus possa prover um ambiente melhor. Muitas vezes, é o próprio Deus que permite certas circunstâncias. A gente sabe. Deus permite, pode permitir, mas no que depender de você, ore a Deus. Fala, Senhor, esse é um bom emprego. Hoje a gente vê as grandes cidades, elas são por si mesmas um grande ambiente de ansiedade, de tentação à ansiedade. Um cara que sai 5 horas da manhã, que caminha, anda 2 horas para chegar ao emprego, chega à sua casa mais ou menos 8 horas, 9 horas da manhã, isso é um ambiente de muita tentação para o medo, para a insatisfação, para a ansiedade. A nossa vida espiritual, ela vai se refletir em nossa vida natural, que nem gosto de separar essas coisas, só para ficar didático aqui. Então, o nosso culto de domingo não pode ser uma coisa separada do nosso trabalho, da nossa semana. Não pode. Então você fala, poxa, não entendo, eu cultuo a Deus num lugar verdadeiro, o meu culto no domingo é verdadeiro. Mas às vezes o seu estilo de vida, de segunda a sábado, é um estilo de vida que o ambiente, as circunstâncias são de muita tentação, a insatisfação, a ansiedade, ao medo. Ore a Deus. Se você acha, puxa, esse serviço não me parece que é o melhor, ore a Deus para que Ele venha com provisão, para que Deus possa abençoar a sua casa, para que Deus possa abençoar a sua vida, te fazer prosperar. Ore ao Senhor. Lembra quando o salmista vai dizer, aos seus amados Deus dá enquanto dormem? Isso não é um chamado à inatividade, mas é uma advertência a fazer tudo o que você precisa fazer, a fazer tudo aquilo que está ao seu alcance. Tendo feito isso, descansar em paz, sabendo que eu já fiz o que eu podia fazer. Eu não vou ficar aqui agora me preocupando em relação a algo que eu não tenho controle. Aquilo que eu pude fazer, eu fiz. Aquilo que eu pude comprar, eu comprei. Aquilo que eu pude trabalhar, eu trabalhei. Eu fiz tudo aquilo que eu podia? Eu fiz. Agora eu vou deitar e vou confiar que Deus vai abençoar o meu trabalho. Eu plantei, eu reguei, eu livrei das pragas, eu não dormi enquanto eu precisava cuidar da lavoura.
Eu cuidei dela, eu estava bem acordado. Agora eu já fiz tudo. Eu não posso fazer chover. Eu já fiz tudo que estava ao meu alcance. Tendo feito tudo, agora eu vou dormir. Porque não importa o serviço. Não importa o serviço. Todo ele sempre depende da chuva caindo. A chuva que vem de Deus para abençoar o seu trabalho. Não importa o que você faça, tudo depende da mão de Deus. Se você levanta cedo, diz o salmista, trabalha arduamente, come o pão que penosamente granjeastes. Mas se Deus não estiver com você, inútil vos será levantar de madrugada, trabalhar que nem doido, porque aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Esse é o contexto. Se Deus não estiver com você, não adianta. Não adianta nada. Mas e se Deus está? E se Deus está? Cabe a nós fazermos o que está ao nosso alcance e fazermos tudo da melhor maneira possível. Mas tendo feito, confiar em Deus, descansar em Deus. Ah, mas será que eu não podia ter feito outra coisa? Tá, mas se eu não sei. Porque eu penso isso muitas vezes. Por exemplo, na igreja, na internet, com o meu trabalho na internet. Nossa, mas se eu tivesse tido tal ideia. Não, mas eu não tive, eu não tinha o recurso. Eu não sei, eu não vou ficar ansioso. Nossa, mas tem gente que está fazendo melhor porque ele sabe uma coisa que eu não sei. Tá, mas eu não sei ainda. E eu estou trabalhando todo dia para poder saber, para melhorar. Agora, em relação a hoje, ao meu dia de hoje, o que eu sei, eu fiz. O que eu pude estudar mais, eu estudei. O que eu pude melhorar, eu estou tentando. Agora eu não vou ficar ansioso por, poxa, será que eu fiz certo? Eu fiz o que eu podia. Eu fiz o que eu podia. Então, é assim que nós devemos caminhar. Essa é a ideia do aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Aqueles que trabalharam arduamente durante o dia devem então descansar, confiando que Deus vai abençoar. Essa coisa, sabe, desses coaches, de que vocês podem tudo, isso tem gerado muita ansiedade. Porque é uma mentira, você não pode tudo. Eu estava no corredor da minha casa hoje, minha filhinha caçula, 1 ano, acabou de aprender a andar. E eu de coração, olhando para ela e pensando, não tem diferença entre eu e ela. Não tem. Eu estou olhando para ela e vendo, frágil, se eu não alimentar ela morre, se não limpar ela fica suja. Ela não sabe nem o umbigo dela, sabe nada. Não tem diferença. O que, em relação a esse universo, as coisas, o que de fato eu sei? Se Deus não me alimentar, eu sobrevivo? Se Deus não cuidar de mim, eu sobrevivo? Não tem diferença. Então, não consigo mesmo acreditar em coaches, vocês podem tudo o que vocês quiserem. Essas coisas que têm gerado muita ansiedade também. Porque aí todo mundo, de acordo com os coaches, todo mundo pode ser o Pelé das vendas. Todo mundo pode ser o Pelé das empresas. Todo mundo pode ser... Mentira. Mentira. O que você pode, é como eu sempre digo, você pode pegar a sua prancha e surfar com toda a sua força, inteligência e talento as melhores ondas que Deus enviar. É isso que você pode fazer. Você não pode criar ondas. Você apenas surfa aquelas que Deus envia. Terceiro, ambiente de tentação, que é tentar fazer tudo, e aqui já até falei um pouco sobre isso. Que é daí que vem a síndrome de burnout. O que é isso? Síndrome, lembra? Doença. O cara trabalha demais, porque ele escolheu fazer isso, aí ele fica estafado, o motor arria, e ele diz, estou doente. Não, peraí. Quer dizer, você está tão cansado que você ficou doente, mas você não ficou doente por conta de uma doença. Não, você ficou doente por conta de uma escolha. Então, síndrome de burnout, a doença do cansaço. Não. Escolha. Você escolheu trabalhar demais. Deus ordenou que nós descansássemos um dia. Sem nem entrar na polêmica, se é sábado, se é domingo. Todos os crentes, em todos os tempos, sempre souberam, isso nunca passou. A polêmica se é o sábado do Senhor. Olha, meu Deus, será que o dia de descanso é o sábado ou domingo? Mas nenhum crente, jamais, em época alguma, deixou de acreditar que um dia de descanso e de culto a Deus é mandamento. E se não tem culto, também não tem descanso. Porque o descanso é o Senhor. Mas é descanso. Deus, quando Ele deu a ordem sobre não matar, 2 palavras. Uma linha. E quando Deus deu a ordem de guardar um dia na semana para cultuar a Deus e descansar,
quase 100 palavras. Quase 100 palavras sobre o dever de descansar, de cultuar a Deus, de descansar, de parar o trabalho por pelo menos um dia na semana. Então, é engraçado, uma vez mesmo eu vi um pastor falando sobre isso, que ele teve síndrome de burnout. Está vendo? Dá a ideia de que ele teve uma doença, não é? Fiquei estafado porque eu estou doente. Aí ele contando, olha, eu trabalhava o dia inteiro, nem folga eu tinha. Mas foi a doença que te levou a não ter folga? Não, você escolheu não ter folga. E no caso ele escolheu mesmo. Não é que nem um escravo que nem podia escolher. Não. Ele escolheu. Aí ele está lá descrevendo que ele teve uma doença, que a doença foi resultado do fato de que ele pecou contra Deus, trabalhando todo dia. Aí, está vendo? Como que a gente inventa doenças para justificar os nossos pecados? E parece muito legal na hora, é muito legal na hora. Muito bom, porque aí você não se sente culpado. Mas te escraviza. Te escraviza. Porque aí você não tem responsabilidade, você então não precisa mudar. Afinal de contas, você está doente. Quarto, alimentação ruim, falta de disciplina. Também são um ambiente de tentação. Há teorias aí falando sobre falta de vitaminas como causa de alguns problemas emocionais. É verdade isso? Ora, o corpo, mesmo debilitado, nunca é causa de nossas fraquezas, de nossos pecados. Nunca é. Porém, um corpo mais debilitado é sim um ambiente de tentação. É uma circunstância de tentação. Se você não come direito, se você come, quando você começa a ficar velho, você come e deita, muitas vezes você fica mal, você já acorda, come e dorme, come comida pesada à noite. Quando você é novo, meu amigo, aí você pode rodar com o carro sem óleo, sem óleo não, mas sem trocar o óleo, sem fazer muita manutenção que vai. Mas quando você vai ficando mais velho, essas coisinhas simples podem ser uma grande tentação para o desânimo, para a ansiedade. Você está fraco, você não tem disposição. É claro que tudo isso vai tirando, sendo uma tentação enorme para que você perca o ânimo, para que você fique ansioso. É claro. Um corpo mais fraco é sim uma tentação ao desânimo e à tristeza. Por isso Paulo disse que o atleta, pela coroa corruptível, em tudo ele se domina. E aí ele fala, para conquistar uma coroa incorruptível, devo me dominar em tudo, porque se os atletas se dominam em tudo, por que eu, para conquistar uma coroa incorruptível, não vou me dominar? Eles são mais disciplinados do que nós? Um atleta olímpico vai ser mais disciplinado do que nós, crentes, que temos o Espírito de Deus, que fomos livres, fomos libertados em Cristo Jesus, como Paulo diz em Romanos 6,6, sabendo isso que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Nós, que somos livres, temos o Espírito de Deus, não podemos nos dominar? O homem espiritual se domina em todas as coisas, todas elas. Portanto, nos dominamos em relação a tudo. Falta de disciplina em relação a todas as coisas também pode ser um ambiente de tentação ao medo, ao pânico, à ansiedade, porque a desordem faz isso. Se você é uma pessoa desorganizada, é claro que você fica ansiosa. Meu Deus, e agora o que eu faço? A conta já chegou. Você se coloca muitas e muitas vezes num ambiente de ansiedade. Gente, uma coisa que você sabe que nunca atrasa. Você sabe disso. O que é? Conta. Sempre vem. Elas chegam lá. Então, gente, nós sabemos, as contas, elas chegam. Eu tenho aqui eu tenho uma agendinha, aí eu marco todas as contas, os milhares. Deixa eu ali. Não fico, meu Deus, paguei essa, não paguei aquela. Como é que faz? Então, a desordem em relação a tudo. Seu corpo, suas contas, sua finança, sua vida financeira. A desordem se constitui num ambiente de tentação absurdo. Faz o teste na sua casa. A casa está arrumada. Não transmite paz? A desordem na sua casa não transmite um caos que gera ansiedade? Quando a gente quer descansar, o que a gente faz? A gente não vai para o campo, para a praia, a gente não olha uma paisagem bela, que tem ordem, beleza. O mesmo se dá em relação a todos os aspectos da sua vida. Se você é uma pessoa que se domina em tudo mesmo, comida, seu corpo,
suas contas. Você não compra mais do que você pode pagar. Você está lá, não, vai dar assim, vamos comprar essa televisão aqui. Não, agora é Copa, é Neymar, moleque. Você compra o negócio, nem tem dinheiro direito. Aí depois lá na frente está lá todo ansioso, meu Deus, vou ter dinheiro para pagar. Está vendo? Domínio próprio. Você fala, não, vamos comprar quando a gente tiver dinheiro. Vamos esperar, vai ter uma Black Friday, fraude. Vai ter, a gente segura. Se você é uma pessoa que se disciplina, se você se controla em todas as coisas, você não sai comprando o que não pode para impressionar quem te odeia. Se você tem essa vidinha mais regrada, o que acontece? Quando vem a crise, você tem um dinheirinho lá no banco. Porque você é organizado. Ah, então para me mandar embora. Você já tem uma outra opção também, você se organiza, fala, olha, se acontecer isso aqui, tem esse aqui, ó, posso fazer isso aqui. Você fica mais em paz. Então, está vendo? Ter uma vida disciplinada em todos os aspectos, como que se constitui em um ambiente que te coloca longe da tentação para ser ansioso. O homem espiritual em tudo se domina. Se você for dominado, se você for disciplinado assim, se você tiver uma vida regrada, se você ao invés de ser como os ímpios, o salário dele aumentou 10%, mas a dívida dele já subiu 30%. O consumo dele já subiu 30%. Tem um filme, eu e a minha esposa, a gente gosta de assistir, As Loucuras de Dick e Jenny, acho que é isso. O cara, ele ganha uma promoção no emprego. O que ele já faz? Troca de carro. Começa a reformar a casa, logo em seguida ele é despedido. E aí o que acontece? Ele fica ansioso, ele fica apavorado, obviamente. Mas é por isso que tem muita gente também ansiosa. Tem muita gente ansiosa, porque se coloca em um ambiente de tentação. Já subi de cargo mesmo? Quantos que é esse carro aí? Quantas mil vezes? Fala que nem o Gustavo Lima, né? É um meme do Gustavo Lima, né? Eu não quero saber quando custa, eu quero saber quando parcela. É o lema de muito crente. Não quero saber, em quantas vezes é esse negócio aí? Quantas vezes? Aqui, vai dar nada, olha lá. É só R$30, tá vendo? Mas 30 dessa, mais das 300 outras parcelas que você fez, aí está lá você ansioso, todo desesperado, por conta de uma circunstância em que você se colocou. Você se colocou. Um pouquinho que prospera, troca de roupa. Calma, vai com calma. Aí você vai viver mais em paz, em um ambiente com menos tentação. Vamos ficar de pé?